Fala, meu povo. Bom dia. Bora? Vamos começar? Vamos começar mais uma live? Vamos? Vou fazer. E aí, preparados? Bora? Todo mundo sobreviveu ao jogo da seleção? Então, vamos treinar. E domingo tem mais. Vamos treinar pro cardio, tá bom? Pra gente passar bem domingo. Vamos? Pegou a garrafinha e a toalha e vamos iniciar. Hoje, galera, a gente vai continuar naquela pegada de aumentar a intensidade do treino. Vamos aumentar um pouquinho mais, mas nada exacerbado. A ideia é a gente progredir essa semana, para a semana que vem a gente começar a colocar carga. Então a gente vai treinar a semana que vem com apenas um halter. E aí vocês vão ver como a gente vai fazer essa dinâmica. Beleza? Não vai usar muitos implementos não. A gente vai separar um implemento só, que é o halter, e aí a gente vai fazer os exercícios. Então se você tem aquele halter enferrujado em casa, já separa ele aí, limpa, e na segunda-feira a gente vai treinar com ele, beleza? E se Deus quiser, nas quartas de finais da Copa do Mundo. Então, hoje nós vamos iniciar, vamos fazer 8 exercícios, tá? 3 séries de cada. As séries vão ser entre 6 e 8 repetições, depende de vocês, tá? A gente vai fazer aqui de 6 a 8, depende, para poder a gente estar sempre conversando, para a gente iniciar. E outro ponto é o retorno, a respiração. O que é que você pode fazer? O descanso, você pode fazer 30 segundos, não precisa fazer 1 minuto, a gente está pensando em melhorar o cardio, então uns 30 segundos, 20 segundos de descanso. Eu vou fazer quase que direto, vou parar só para conversar, falar alguma coisa, e vai dar certo, e vamos continuar progredindo. Então a gente vai iniciar, como sempre, com um trabalho respiratório. Por que você, esse dia alguém mandou, por que você faz esse trabalho respiratório no início? Está preparando. A gente gosta de começar o treino de dentro para fora. A gente tem que preparar primeiro a expansão pulmonar, melhorar essa expansão pulmonar. A gente estava dormindo, então o corpo precisa acordar. Então a gente tem que, sabe, encher o peito d'água, o peito de ar, encher o peito de ar com vontade e soltar forte pela boca. E você já vai trabalhar os músculos do core, do abdômen, do assoalho pélvico. Então, por isso que a gente sempre trabalha e pede para usar sempre a respiração durante o treinamento. Beleza? Então, vamos iniciar com o exercício gato, que a gente sempre faz aqui. Trabalho. Outro ponto. Se os comentários estiverem incomodando, ou aquela frase, o texto que eu coloquei ali, é só passar para o lado e some. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida também, pode mandar aí. Então, o gato, eu vou empurrar o chão, jogo o tronco lá em cima, volto controlando, jogo, volto controlando, volto, solto o ar lá em cima, esse trabalho aqui a gente já vai começar a fazer um trabalho de fortalecer de dentro para fora, tá? Um trabalho inspiratório, que é importantíssimo. Agora a gente vai fazer perna na lateral, esticando, tá? Vou deixar estofar bem o peito. E é essa perna aqui, eu tô com a perna esquerda, então o meu braço esquerdo que entra o máximo que eu consigo entre meu braço e meu joelho e olho lá em cima. Entro. Mais um. Solto o ar lá em cima. Troco o lado. Perna. Jogo, projeto bem o bumbum para trás. Para quê? Para deixar a coluna neutra. Ó, porque se eu fico aqui, ó, tô em flexão de coluna. E a ideia é você deixar a coluna neutra. Então, ó, empina bem o bumbum para trás, joga bem o quadril, o bumbum para trás, ó. Automaticamente seu tronco já
aumenta a intensidade, aumenta o tônus muscular, já tem uma rigidez aqui antes de você fazer o exercício e você protege sua coluna. E a ideia aqui é a gente trabalhar quadril, com a perna esticada, alongando os adutores e a rotação torácica. E aqui a gente vai continuar ainda com... A gente vai fazer um alongamento. Olha, eu estou em 4 apoios agora. Esse exercício é muito bom para quem tem dor nessa região aqui, ó, do quadrado lombar, muito bom. Então, eu coloco e minha mão, ela vai lá na frente, ó, do outro braço. E aí eu empurro, faço força com o chão, no chão, e aí eu vou descendo meus calcanhares, ó. Deixo o braço vir puxando, mas sem relaxar o braço. Troco. E aqui eu vou gerando um alongamento nessa musculatura das costas. Ontem mesmo uma aluna chegou com dor e eu usei esse exercício para aliviar a dor. Então, porque você está alongando essa musculatura dos dorsais aqui, quadrado lombar, entra um pouquinho de glúteo. Então, é um exercício muito eficiente para alongar e aliviar as costas, dores nas costas. Puxo o ar, solto devagar e vou descendo. Vou fazer desse lado só para vocês verem. Ó, coloco a mão, empurro a mão para o solo e vou descendo, sentando meus calcanhares. Quanto mais amplitude de movimento você tiver no quadril, melhor vai ser o exercício para você aliviar essa tensão. E ontem mesmo eu usei aqui no estúdio, ontem à tarde, a última aula. A aluna chegou com dor, ela ficou muito tempo sentada, assim, ó. Ela mesmo falou, ela fez, tem muito tempo sentada, e aí chegou com dor. Ao invés de fazer terapia manual, eu fiz esses exercícios. E aí aliviou bem a tensão, ela saiu daqui sem dor. Então é um ponto para a gente pensar. O exercício ele alivia essas tensões. Por quê? Porque como ela passou muito tempo fletida, o que é que o meu pensamento? Eu vou aumentar essa intensidade, esse alongamento, vou pedir para ela esticar mais o corpo. Então, vou tirar essa tensão dessa musculatura. Então, você tira a tensão das fáscias ali, tá? Fáscia, músculo, e aí você, consequentemente, você alivia essa tensão. Beleza? Vamos de novo. Gato. Ótimo. Rotação de tronco. Vou iniciar assim, para vocês verem de forma em outro ângulo. Então, projetei para trás, quadril, entre o meu braço o máximo, jogo lá em cima. Alongamentos dorsais. Empurrei e vou sentando nos calcanhares. Deixa o braço vir deslizando bem devagar. O ar ele vai saindo quando você está vindo. Ó. Então, puxa o ar aqui em cima e venho soltando devagar. Ó. Venho controlando, venho controlando.
e volto. Aqui a gente já está trabalhando o abdômen, mobilizando a coluna com o gato, fazendo trabalho de rotação, que a gente tem um déficit de rotação, né? A maioria de nós tem uma rigidez, aqui é normal ter essa rigidez na torácica, mas quando a rigidez uma rigidez muito dolorida, muitas vezes você vai nas vésperas da pessoa e os alunos, a gente pressiona aqui, a pessoa sentindo, tá dolorida aí e tal. Isso significa que essa rigidez já está passando do ponto. Então a gente tem que, esse trabalho aqui vai mobilizar a torácica, vai mobilizar a coluna torácica como um todo e vai fazer esse trabalho de rotação que a gente vai perdendo. E isso vai dando um aumento do tônus muscular, um aumento da rigidez muscular aqui. A gente vai trabalhando para poder os músculos fazer uma contração mais eficiente. Já prepara seu corpo para o próximo bloco, que vai ser um bloco um pouquinho mais puxado. Então, tudo isso a gente pensa de como é que seu corpo vai reagir a cada exercício. Beleza? Vamos lá novamente o gato. Vou fazer de frente agora. Puxo o ar aqui em cima e solto lá embaixo. Muito bom. A rotação, mantém o mesmo padrão, só estico a perna. Muito bom. E agora, o último, o alongamento. Outro macete, ó. Quanto mais a lateral você for, mais intenso vai ser. Esse é um dos exercícios que quando eu tô com aquele leve desconforto que aparece no final do dia, eu costumo fazê-lo. Ele e o gato. Para tirar essa tensão. Muito bem. Finalizamos o primeiro bloco. Trabalho de tronco, mais voltado para o tronco. A gente fez rotação, a gente trabalhou extensão e trabalhou mobilização da coluna como um todo, fazendo extensão e flexão de coluna. Isso a gente já se preparou para o treino, né? Já aumentou a intensidade, já aumentou a frequência. A gente já começou, tanto que eu vou até ligar o ar. Então já funcionou para o que a gente precisa. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a fazer um trabalho mais de força. Então a gente vai fazer um trabalho, o single leg, deadlift, que a gente já fez várias vezes aqui, né? A gente já fez de várias formas, que é esse simples exercício. Isso aqui a gente vai trabalhar glúteo, trabalhar estabilidade, trabalhar coordenação motora e vamos trabalhar força de glúteo, força de posterior de coxa. Depois nós vamos fazer o sapo, que é aquele exercício que a gente vai mobilizar o quadril. Só que como hoje a gente está buscando um pouquinho mais de intensidade, a gente vai fazer um push-up, uma flexão. Mas vocês aí podem ficar só na prancha, eu vou mostrar. Então esses dois exercícios e o último, eu já ia esquecendo, o último nós vamos fazer uma outra rotação torácica, que a gente vai buscar um pouquinho mais de mobilidade, e aí eu vou segurar a perna e vou fazer uma torção de tronco, e a gente vai ver, vai aumentar um pouquinho mais o que a gente já iniciou no primeiro bloco, que é aumentar essa amplitude aqui, beleza? Às vezes as pessoas chegam com dor nas costas aqui, só a gente mobilizar essa coluna de forma de rotação do tronco,
da cintura escapular e torácica, a gente já alivia a tensão e acaba aliviando mais a dor rápido, assim, mais do que a gente imaginava. Beleza? Então, vou iniciar com a rotação. Então, como é que vai ser? Parece o relógio que a gente faz. Ó, vou ficar com a perna dobrada, a outra também. Minha mão de baixo ela vai segurar a coxa. Não vai deixar a coxa movimentar. O que eu quero com isso? Eu quero segurar o meu quadril aqui, ó. Porque quando eu fizer a rotação, o meu quadril vai querer fazer isso, para facilitar o movimento. Só que a ideia é trabalhar a torácica. Então eu travo aqui, deixo travado e faço a rotação aqui, ó. Tá? E deixo travado aqui. Então, ó, perna 90 graus, seguro o antebraço, ele fica fora do chão, mas o bíceps e o tríceps todinho aqui, ó, no chão. E aí eu seguro firme aqui. E aí, ó, vou deixar a cabeça pender pro lado, tá? E rodo olhando, soltando ar. O máximo que eu consigo, mas usando a respiração como parâmetro. O outro lado, a mesma coisa. E a tá? Esse é o primeiro. Está estabilizando o quadril e fazendo mobilização com a cintura escapular. Agora o single leg, a gente já fez algumas vezes aqui. É um exercício que a gente sempre está nos nossos treinos, dos nossos alunos. A ideia não é jogar perna, não é pensar em descer. A ideia é você jogar o quadril para trás. Ó. O movimento é quadril e não flexão de tronco. Então a mão direciona para o chão, mas você pode jogar para frente. Perdeu o equilíbrio, não tem problema, volta e refaz. Tá? Pode pôr o pé no chão, a gente não vai cobrar isso. A ideia é fazer controlado. Tem sempre um lado pior. No meu caso é o esquerdo, porque eu tenho uma hipermobilidade no tornozelo. E aí o tornozelo, uma hipomobilidade, o tornozelo vai e trava o movimento. Então eu acabo tendo que compensar com outras musculaturas para poder fazer o movimento de forma correta. Mas às vezes, ó, como agora, eu perco o movimento. Eu prefiro fazer com carga, é mais fácil do que sem carga. Beleza? 6 repetições e agora a gente vai para o sapo. Vou mostrar. Ou você faz assim, tá? Controlando, desce com o joelho no chão, não tem problema, tá? Essa é uma forma de fazer. Ou você faz da forma mais difícil. Então você tira os dois joelhos do chão, ó, vem buscar e faz o movimento. E faz. Como é que é? Não tô entendendo não. Ah, tá. Ah. Oi, Bel. Beijo. Minha irmã na live. Tá longe. Lá na Bélgica. Beleza? Então são esses 3 exercícios que a gente vai fazer. Pensando em rotação de tronco, pensando no trabalho de glúteo e pensando em trabalhar a cintura escapular agora, pensando em força. Vamos lá. Vamos de novo. Rotação torácica. Segurei a perna. Puxo o ar pelo nariz, solto.
Puxo, solto. 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 Do outro lado. Isso. Muito bem. Agora o single leg, vou fazer de frente. Então, ó, ponta, seguro, ó, perdi o equilíbrio agora porque eu estou de meia, que é tatame, mas é normal, se não tem problema, perdeu o equilíbrio, volta e refaz o exercício, tá? Mesmo com carga, não tem problema. Está trabalhando aqui também a propriocepção do pé. Estabiliza, se não conseguir, pode fazer na parede, tá? Ou com cabo de vassoura. Trabalho. O outro lado. A ideia é que você movimente só o quadril e deixe o tronco neutro. O sapo, novamente, pode fazer com os dois joelhos no chão, ó, descendo, ou tirando o joelho do chão, deixando mais difícil o movimento. Os dois jeitos estão certos. Tá? Respira, a gente fazer de novo. Até que fim, hein, Bel? Na live, hein? Beijo, te amo também. Até que fim Vossa Senhoria aparece na live. Vamos treinar. Galera, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí inbox, que a gente responde. A gente sempre responde todo mundo. Tá? Não deixe de curtir a live, compartilhar e seguir o perfil para a gente continuar esse trabalho aqui. A gente está desde 26 de janeiro, que é a data do meu aniversário, fazendo essas lives todos os dias. A gente só, esporadicamente, por algum motivo de trânsito, ou, por exemplo, saúde, igual foi a semana retrasada, que a gente não faz, mas a gente sempre está compensando em outros dias. Tá? Então tem live segunda, quarta e sexta, é certeza. E às vezes até duas lives, como já aconteceu, uma de manhã e outra à tarde. E a ideia é a gente crescer essa comunidade aqui. Beleza? Vamos lá para o último exercício. O último bloco, melhor dizendo. A perna pode ficar dobrada, essa perna de baixo, ou esticada, tá? Porque dobrada tem um outro exercício, como eu estou acostumado a fazer o outro, que é esse aqui, ó. A gente não vai fazer hoje. Aí eu já deixo a perna aqui já preparada. Single leg. Estabilizo bem. Outro lado. Outro lado sempre é mais fácil, lado direito. Sapo. Esse exercício aqui, ó. Você trabalha
mobilidade do seu quadril. E ao mesmo tempo que você trabalha o fortalecimento do seu tronco. Beleza? Esses são os 3. Finalizamos o segundo bloco. Respire para a gente fazer o último bloco. No último bloco nós vamos fazer o avanço. E aí a gente vai continuar com essa rotação de tronco. Que a meta hoje foi trabalhar essa rotação. Só que aqui, o que a gente iria conseguir fazer aqui? A gente iria conseguir, por exemplo, colocar uma carga. A gente vai fazer isso na semana que vem. Para a gente continuar esse fortalecimento desse tronco. E aí a gente colocaria a carga aqui e faria a rotação de tronco com carga. Não vai fazer com carga hoje, mas na semana que vem sim. Tá? E aí, por último, a gente vai fazer propriamente a flexão, mas quem não conseguir pode ficar só na prancha, não tem problema. A ideia é fortalecer o tronco. Então a gente vai fazer o avanço com essa rotação de tronco, 6 movimentos para cada lado, e a flexão de braço, né? O bom e velho push-up. A gente vai fazer esse trabalho de fortalecer o tronco, beleza? Então vamos fazer 3 séries desses 2 exercícios. Vamos descansar o mínimo possível para a gente manter essa intensidade, beleza? Então, ó, eu vou fazer devagar para vocês entenderem. Eu vou dar um passo à frente e vou girar meu tronco para o mesmo lado da perna que está à frente, ó, e volto. Dou um passo, alternando a perna, girei para o lado e volto. Então, ó, trouxe, giro e volto, tá? Girei, voltei. Não precisa forçar o giro. Vai no seu máximo. E volta. E volta. E volta. Tá? Mais um. Pode botar a mão aqui onde eu estou. Ou pode abrir um pouco mais. Não tem problema. Tá? E são 6 para cada lado. E agora a boa e velha flexão. Que a gente já iniciou lá no anterior. Que é no sapo, a gente já começou a fazer o push-up. Agora a gente vai fazer propriamente o push-up. Que é um excelente exercício, tá? Que tem estudos mostrando, relacionando a quantidade de flexão que você, mulher ou homem, pode fazer na sua idade com a sua expectativa de vida. Então, se você entrar no Google, vai ter lá você coloca a tabela de flexão de braço. Aí você vai ver lá que vai ter uma tabelinha. Então, de 40 a 49, que é o meu caso, eu tenho que fazer tantas flexões. De 20 a 29, tantas flexões. Isso está relacionado com sua expectativa de vida. Se você estiver abaixo, você precisa melhorar isso. Se você estiver acima, está ótimo. Então, sei lá, eu não lembro agora a tabela de cor. Mas você fala assim, quanto mais velho você for, menos flexão você vai fazer. A gente trabalha aqui com a idade. Tá? Então, qual a sua idade? Eu tenho 35 anos. Beleza, então você vai fazer 35 push-ups. Mas a minha tabela está dizendo que eu tenho que fazer 23. Não importa, a gente trabalha com a idade. Né? Então, a gente faz muita flexão de braço. Então, depois vocês pesquisam lá que vocês vão entender a tabelinha. Por isso a flexão de braço é importante. E também no trabalho de força. Né? Além do trabalho de força, e aí relaxa. E aqui a gente faz sem joelho no chão, tá, mulherada? O teste você pode fazer com o joelho no chão, mas a gente faz sem joelho no chão. A gente prepara você para trabalhar, começa em ângulos mais altos, como aqui os steps, e depois a gente vai tirando esses steps até você chegar ao chão. E a gente treina os homens também que não fazem flexão. A gente começa no alto e vai inclinando até chegar no chão. E aí a gente começa a contar. Então a flexão de braço está relacionado com a expectativa de vida. Um artigo bem interessante, não é um artigo novo, mas ele é bem atual. Então, se você não faz flexão de braço, vamos iniciar hoje. Tá? Depois eu vou passar uma educativa. Ó, vamos lá de novo. Passou, jogou, fui. Girei.
flexão. O aluno que eu treino às 8 horas, todo treino dele tem flexão, de várias formas, você imaginar. E aí, quando a gente iniciou, agora ele fez 50 anos. E aí, quando ele fez 50 anos, a gente 50 flexões. Aí o nosso é 50 flexões. Ele, quando eu tiver 70, fez 70 flexões. Ele, pô, mas vai estar mais velho. Eu falei, não, você vai fazer seu máximo. E a esposa dele também. A esposa dele faz 40 flexões, de 35 a 40 flexões, de uma vez, sem botar o joelho no chão. E ela foi uma das piores alunas que eu peguei com dor, em toda essa trajetória de trabalhar com dor. E hoje ela trabalha online comigo, ela mora no Canadá, ela é canadense, e ela tem já não tem mais dor há muito tempo, e ela é muito forte, inclusive ela treina comigo hoje, os dois treinam hoje comigo. Então a gente sempre está buscando que a pessoa fique mais forte, e quanto mais forte, geralmente é essa associação de força, quanto mais forte, você movimenta melhor, você consegue ter controlar melhor o estresse, você consegue suportar mais estresse. Estou falando de estresse corporal, tá? De estresse, de impacto, dia a dia do trabalho, não estresse mental. Então você suporta, então com ser mais forte, melhor. Dizer que mulher não faz flexão, que mulher não faz isso, faz aquilo, isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. A gente fala lá na Bahia. Push-up. Então são esses de hoje, tá? Vamos fazer um trabalho respiratório. Então vamos fazer posição da criança. Pois é, Bel. Então vamos fazer 62 flexões aí, viu? Tem que voltar a treinar direito. Aqui você puxa o ar pelo nariz, solta devagar pela boca. Relaxa. E agora, deitou, abriu a base, mão na testa e respira. Relaxa bem a musculatura. Muito bem. É isso, galera. Por hoje é só. Nós fizemos um trabalho um pouquinho mais puxado, ó, suando. Fez um trabalho mais puxado. Voltamos na sexta-feira, naquele mesmo esquema, às 6 da manhã, viu, Isabel? Não perca. Às 6 da manhã, como sempre, a gente vai fazer também um trabalho de força, um trabalho de mobilidade, um trabalho de estabilidade. E na semana que vem a gente vai colocar o implemento. Então, se você tem um halter aí que está enferrujado, lá na garagem da sua casa, ou lá no armário, tira ele, limpe, e na segunda-feira a gente vai iniciar um trabalho de força com ele, apenas um halter, tá bom? Então, boa quarta-feira a todos, tá? E hoje não, é sexta-feira, o Curaçao possa destronar a Argentina e domingo a gente
tem outro jogo difícil. Então, boa quarta a todos. Beijão, Bel, te amo e até a próxima.